Fala, galera! Bem-vindos ao Pod Nelson, Além do Jogo. Estamos falando aqui do Multi Estúdios, aqui na Praça de Alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E hoje vamos bater um papo aqui com Leandro Apolinário, advogado e presidente da Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Nelson, pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouquinho do golfe com a turma aí, que é o esporte que eu tanto amo. E é importante, né? A gente até estava falando um pouquinho sobre isso, dar um pouquinho de nomenclatura, falar um pouco das particularidades, não só do período que você está à frente lá da federação e dos projetos que foram tocados e estão sendo ainda, né, implementados, mas também passar um pouquinho da didática para o povo, de repente, o nosso... ouvinte aqui, quem estiver nos assistindo, que não entende muito da modalidade e, de repente, até despertar um interesse, né? O grande desafio é justamente esse, Nelson. É trazer o leigo para dentro do golfe. Criar, pelo menos, a curiosidade, né, para a pessoa que acha que existe uma barreira entre o golfe e ela. Que, na realidade, não tem, né? Não tem. É um esporte como qualquer outro. Inclusive, nós temos campos públicos aqui no Rio de Janeiro que podem receber qualquer tipo de pessoa que queiram aprender, que tenha interesse no golfe. Esse é um grande desafio da federação, justamente, tentar popularizar o esporte. Né? Exatamente. A gente está num país essencialmente do futebol, né? Mas que a gente tem ídolos também da modalidade. É o que eu costumo dizer. O golfe vai se tornar popular no Brasil quando surgir um Guga no golfe. Sim. Aí sim vai quebrar esse paradigma. A gente até estava essa semana falando justamente sobre isso aqui, né? Não desmerecendo, né, Maria Esther Bueno e todo, sim, claro. Né, Tomás Koch, essa turma que fez um papel importante na foi modalidade. O Guga que revolucionou. Mas tem o antes e o depois dele, como tem o antes e o depois do Ayrton Senna. Perfeitamente. Né? Tivemos Nelson Piquet, Fittipaldi, mas realmente... Mas ele se popularizou, ele gerou um interesse muito maior da população a partir desses ídolos, né? E a gente precisa ter esses expoentes no golfe, né? Existe um menino chamado Fred Beyond que está começando a despontar. Acho que tem 18 ou 19 anos. Ele já está a caminho de chegar no PGA, e se ele mantiver o que ele tem feito, eu acho que vai ser o Guga da vez. Aí é importante, né? Até porque a mídia depois aproveita e... Sim, vai trazer... Transmite, exatamente, né? Traz a mídia, traz o interesse, né? Porque hoje, assim, eu até estava explicando para quem... Assim, eu bati uma palhinha muito rápida e tal, acompanho o golfe há uns 30 anos aí, mais ou menos, né? Só que a gente só vê na televisão o PGA, o Master, eu acho que só, né? Agora, recentemente foi criado o LIV, os árabes lá, né? Mas não é para jogar na areia, não, né? Tem os campos lá que eu não sei só como tem bunker. Não, aquelas gramas verdinhas no meio do deserto. O árabe faz chover no deserto, literalmente, né? Tanto é que em Dubai, recentemente, teve essa situação de chuva. E aí os árabes criaram essa liga paralela, chamada LIV, L-I-V. Por que é L-I-V? Porque um torneio do Master, o torneio do PGA, ele é jogado em 72 buracos. São 18 buracos por dia durante 4 dias. O LIV são LIV 54. Sim. Então... Fizeram em romano, para quem não sabe. Exatamente. Porque as pessoas não sabem. Numeral romano. Muito golfista não sabe o que significa LIV. Tá. LIV é 54 em romano, que justamente reduziu o número de buracos, ao invés de ser em 4 dias, em 3 dias. Isso eu acho para tentar trazer mais a televisão, ficar uma coisa mais simpática para assistir, né, mais rápida. Eu acho que o objetivo deles é esse, e eles contrataram os principais jogadores. Eles podiam, na realidade, mudar e colocar, em vez de 18 buracos, botar 5. 18 buracos, existem várias teorias, né? Mas a principal, pelo menos aqui eu aprendi, é que são 18 doses que tem numa garrafa de uísque. Então, por isso são 18 buracos, são os ingleses que inventaram, né? Então, os escoceses, né? E tem o uísque, então foram 18 buracos por conta disso.
É a teoria, é uma teoria. E lá também até porque, assim, as pessoas olham e... mas o uísque, esporte... A gente tem que levar em consideração condições climáticas também do local, né? Então, quando você fala da Inglaterra, você está falando de temperaturas baixas. A bebida, como na Rússia você tem a vodka e nos outros países as suas correspondentes, é justamente um meio de aquecer. Como nós temos chimarrão no sul, sim. Né? E o curioso isso também golfe, conta, né? Não é só porque o pessoal quer encher a cara, não é isso não, gente. Não, mas eu vou também chegar tem nessa parte questões de encher climáticas. Porque são 18 buracos. Óbvio que também acaba ajudando também são 18, a calibrar um pouquinho. São 18 buracos, como eu disse inicialmente. Só que, principalmente pro golfe sênior, pré-sênior já da nossa idade, né, Nelson? É o buraco 19, que é o mais legal. Sim. Que é o after game, né? Que é o que tem lá no Itanhangá, não, no... Qual que tem o 19? Não, todos os campos de golfe... Não, até tecnicamente tem. Eu sei que o de Japeri tem 21. Não, o Itangá tem 27 buracos. 27? Só que o campo, percurso, são 18 buracos. E vocês terminam no 19. No 19 é justamente a hora da confraternização, de falar da tacada boa, porque a tacada ruim a gente esquece. Não, esquece, lógico. Até porque a tacada ruim não entra no handicap. A tacada ruim faz o handicap. Faz o handicap, não entra. Porque a gente apaga, você tem a borrachinha ali, porque você anota, né? Você tem uma caderneta, você vai anotando as suas tacadas, né? Para você poder saber no final dos 18 buracos quantas você fez, acima ou abaixo ou par, né? Exatamente. Que é o número de tacadas previstas. Justamente, o par é Professional Average Rating. Também poucas pessoas sabem que é isso. É o que um profissional jogaria. Sim. Então, um buraco tem de par 3, um buraco de par 4 e tem um buraco de par 5. Isso vai variar de acordo com a distância. Um buraco mais curto, par 3. Então, você tem 3 tacadas para fazer o par do buraco. Par 4, 4 tacadas, par 5, Isso 5 aí. tacadas. Você fez numa tacada, você faz o famoso hole one. Isso. Você fez uma acima, você faz o bug. Perfeitamente. E fez 2 acima, o double bug. Double bug. E se faz um abaixo, um bird. Isso aí. Se faz 2 abaixo, um eagle. Isso aí, que também é difícil. Não, muito difícil. Então, a tacada ela é medida pelo que um profissional faria. Sim. Naquele buraco. Aí é formado o par. E a medida que define o buraco, se é 3, 4 ou 5, não tem 2 e não tem 6, é 3, 4 ou 5 somente. A quantidade, a medida em jardas, é 91,7, pode ser ou eu estou falando besteira? É 10% mais ou menos uma jarda para 100 metros, né? Vamos botar assim. Na verdade é o contrário. 100 jardas são... 91 ponto alguma coisa metros. Isso. E aí você faz, na realidade, quando você fala par 3, são 3 vezes essa medida, não é isso? Não, ou não? Não. Essa parte eu não sei ainda. Não. O par 3 acho que até 220... Me perdoe se eu tiver... Sim. 200 e alguma coisa jardas. Tá. É o limite de um par 3. 230, eu acho. Que é o que também a bola consegue chegar numa tacada só, né? Não, os grandes profissionais jogam 350 jardas numa tacada. Eu acho que eu acerto mais 100, tá? Mas tudo bem. E olha 350. lá, hein? Vou ficar uma semana de molho. Então, você, claro que tu num buraco com 220 jardas, tu não vai bater um drive que tu vai pegar 350 jardas. Aí você vai bater um híbrido ou um ferro 4. Você já troca já o teu, de acordo teu com, taco inicial. Com a sua habilidade, com a sua força, você vai ter... São 14 tacos que existem na bolsa, né? Até 14 tacos você que pode a gente chama de taqueira. Sim. E que é carregada por um jovem rapaz chamado Cad. Exatamente. Hoje também tem os carrinhos de empurrar. Tem, hoje facilita. A informatização do CAD, né? Sim, você consegue ser autônomo, né? Sim, eu tenho os relógios. Inclusive, esse meu relógio aqui, você dá as jardas. Então... As jardas percorridas, né? Até para você também controlar, até né? o buraco. Assim, hoje, agora faltam 120 jardas para o buraco. Então, esse relógio aqui, ele... Claro que o campo tem que estar previsto nos satélites. E o que é bom? A gente jogar golfe andando tudo isso ou pegar um carrinho elétrico? Para a saúde andando, né? É andando? andando. Nas competições mesmo não tem carrinho, né? Depende do nível do jogador. Um PGA, jogador. por exemplo, não tem, né? Eu nunca assisti. Não. Profissional não tem. Nem PGA, nem Master, nada. Não. PGA, o profissional, ele tem que jogar andando. Hoje mesmo, por exemplo, teve o aberto feminino, tá tendo o aberto feminino do Gávea.
E a minha filha tá jogando, eu fui CAD dela hoje de manhã, na chuva. Enfim, 18 buracos. 18 buracos, e ela joga numa categoria que não pode carrinho. Porque ela... Mas pode o pai, lógico. Pode Apoio o total, CAD, concordo, né? concordo. É o CAD. E aí ela não pode usar o carrinho, porque tá dentro da categoria que é considerada scratch. Tá. Que joga sem handicap, então para O somar handicap ponto... começa com o quê? 16, 15? Não, o handicap começa com zero. Com zero não. Não, a idade, tem? Não tem idade, não. Tem idade. Basta ter aquelas regras de ter 5 cartões, né, isso, dos campos cartões, e tal, assinado, e aí apresenta e você já começa a contar. O handicap é a sua deficiência em relação ao campo, né? O campo... Tem limite esse handicap? Porque eu vou começar com tanta deficiência que eu não sei se vai permitir. O handicap alto que o pessoal considera é 36. Tá. Só que já está permitido o handicap até 54. O que é um handicap 54? A pessoa tem 3 tacadas a mais em cada buraco. Entendeu? Então, um buraco de par 3, para essa pessoa que tem handicap 54, que seria o limite, ela pode fazer em 6. O par 5 ela pode fazer em 8. O par 4 ela pode fazer em 7. Entendeu? Esse é o handicap 54. O handicap 36 já são 2 tacadas por buraco. Então, o handicap par 5 seriam 7, par 3 seriam 5. E tem o handicap 18, vamos dizer que é o aí mais... já é o profissional. Não, o handicap 18 é um cara que joga bem. Joga bem? Não é craque, mas não passa vergonha. Não passa vergonha com os amigos. Não passa vergonha e não atrapalha o jogo de ninguém. Handicap 18. Aí ele tem uma tacada a mais em cada buraco. Daí, obviamente, existe um handicap abaixo de 18. Sim. Que aí óbvio, né? E o considerado scratch, que é um cara que joga bem, é um handicap até 9. É um cara que é considerado um scratch, que joga bem. Né? Que... Pode surpreender, né? Pode surpreender. Pode fazer abaixo. Pode fazer abaixo, pode fazer. Pode jogar abaixo do par do campo. Pode baixar. Isso é interessante. E assim, a gente, quando teve essa questão aqui das Olimpíadas no Rio, né? A gente acabou construindo mais um campo de golfe, né? Que é o campo de golfe olímpico aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A gente já tinha 6 campos Itaiangá aqui. Golf Clube, o Gávea Golf Country Club, Tresópolis, Petrópolis, Frade, Búzios. Esses são os principais campos. Aí tem um campo em Japeri, na Baixada Fluminense. Que esse é público, né? Que é público, que atende um projeto maravilhoso lá em Japeri, tirando as crianças das comunidades carentes. Isso é bacana, incluindo elas na sociedade através do esporte, através do golfe. Né, oferecendo, inclusive, oportunidade para essas crianças jogarem nesses campos. Que são maravilhosos, São maravilhosos. Né? Tem um campo também particular lá em Paraty, no condomínio chamado Laranjeiras. E, com as Olimpíadas, foi construído o Campo Olímpico, que é o único legado olímpico funcionando. Funcional e funcionando. Funcionando até o dia de hoje, em perfeitas condições. E deixo aqui o meu elogio para o Carlos Favorito, que é o presidente do Campo Olímpico, que faz um belo trabalho. Ele batalha aquilo lá. Eu já participei de um Aberto Brasil de golfe lá e tal, e de vez em quando eu estou também lá no Bar do Golfe. No campo, no Bar do Golfe. Exatamente isso. E assim, para quem não conhece, aí fazer um pouco de propaganda aqui, eu acho que até por causa da modalidade também agradece, né? É aberto ao público, então você pode ir lá e tomar sua cervejinha, você pode ir lá tomar um café da manhã num domingo, que tem um café da manhã todo domingo lá, pelo menos eu tinha, não sei, acredito que ainda esteja, né? E aí você vai se aproximando do E aí esporte. você vai vendo, você vai tomando conhecimento, aí você pode chegar ali e falar, para poder bater uma bolinha. O Nelson, tem escolinha. E eles oferecem algumas aulas gratuitas. Sim, oferece. Você ali, antes de entrar mesmo na parte do campo, você faz É o drive range. É isso aí. Você vai treinando ali, e aí você vai começando a ter o seu primeiro contato com a modalidade. O grip, né? Entender os tacos. Né? A terminologia, o próprio movimento, o swing que você precisa ter para poder fazer o movimento correto. Não é um esporte fácil, é um esporte difícil. Tá? Até os psicólogos do golfe dizem que é difícil porque a bola está parada. E nós... É que estamos em movimento. Nós, orientais, nós pensamos muito. Entendeu? Então, às vezes, quando você vai dar uma tacada,
você pensa um monte de coisa que não pode pensar e que atrapalha no resultado final. Eu não posso jogar a bola na água. Ih, já era. Já jogou. Não pensa no elefante rosa. Você acabou de pensar no elefante rosa. É isso aí. Então, a teoria da atração é fundamental, é importante pra caramba no golfe. Você não tem que pensar na água, você tem que esquecer que aquele obstáculo existe. Você tem que focar no seu objetivo. Né? Então, aí, justamente, a bola tá parada te permite pensar demais. E aí, por isso que se torna um esporte muito desafiador. Porque a concentração é tudo naquela hora. Você está jogando contra você. Você não o limite é você. É você. Então, é você que vai te atrapalhar. Né? Então, você está sempre se testando, sempre se desafiando. E isso faz com que o golfe seja um esporte fascinante. Fascinante. E fora que você passa algumas horas sem telefone celular. Isolado, entre aspas, do mundo. Exatamente. Focado numa atividade esportiva. Dentro de um lugar maravilhoso e interagindo. Porque você joga quantas pessoas? 3 ou 4 por buraco? No máximo 4. 4, né? No máximo 4, E aí você tem as pessoas que você, obviamente, está disputando ali cada buraco. Não necessariamente, né, na mesma rodada, né? O que eu costumo dizer, o golfe dura 4 horas, mais ou menos. Uma partida de golfe dura 4 horas. E nessas 4 horas, se a gente for contar em minutos ou em segundos cada tacada, vai dar, 5 minutos de jogo. As outras 4 horas e 55 minutos é você convivendo com outras pessoas. É isso aí. Um ambiente extremamente lindo, no meio da natureza, e você cria irmãos. Porque o golfe revela caráter. Sim. Porque você é o seu juiz. Né? Eu não fico tomando conta de você. Eu não preciso tomar conta de você. É você que tem que tomar conta de você. Tanto que aquilo eu falei, você tem um caderninho e você vai anotando. Você vai falar, eu fiz 5, eu não vou discutir se você fez 5, não. Eu vou anotar 5 e acabou. Claro que o cara que começa a sair do... Ele automaticamente é excluído. É excluído. É excluído. É isso aí. É excluído. Não é um espaço adequado para a convivência com ele. E ele, naturalmente... acaba saindo. Alijado. Naturalmente. Agora, me fala uma coisa, Leandro. Eu fiz meu dever de casa, né? Fazendo uma pesquisa rápida, e a gente está falando hoje em torno de 67 milhões de praticantes no mundo, né, do golfe, segundo o último levantamento que foi feito, né? Eu nem sabia, obrigado pelas informações. O último levantamento é 66 e alguma coisa, eu estou arredondando para 67 milhões, né? Desses 67 milhões, eu acredito que uns 50 milhões estão nos Estados Unidos, né? Com certeza lá é o esporte mais... O restante, você tem Inglaterra, agora no Oriente. Qual é o outro grande celeiro da modalidade? Então, aqui na América do Sul, por exemplo, a Argentina é muito forte. Porque tem a cultura inglesa lá, né? Tanto o polo de cavalo, né? E o golfe são muito fortes na Argentina. A Argentina, se eu não me engano, são 300 campos que ele tem. Eu não tenho esses números, mas é uma população muito menor que a do Brasil e que tem vários jogadores que já disputaram o PGA, já foram campeões, inclusive. Né? E sempre quando tem esses torneios envolvendo argentinos, eles dão um banho na gente. Né? Por conta da colonização. Por conta da colonização, justamente. Então já está impregnado no DNA uma modalidade da terra-mãe. Sim, vamos botar assim. Sim. E o nosso... Aqui é muito... Como é que a gente está caminhando nisso? É muito embrionário no Brasil, é muito bebezinho, sabe? O golfe é muito pequeno aqui no Brasil ainda. Apesar de nós termos uma população de 220 milhões de pessoas, temos, acho que 5 ou 8 mil, agora está me faltando a memória, acho que 8 mil praticantes. Né? Porque, na verdade, existe uma diferença entre praticante e golfista, né? Quando eu digo 8 mil, eu digo golfistas, que têm handicap registrado, são federados, porque existem aquelas pessoas, como o Nelson, por exemplo, que já praticou o esporte. Sim, vai lá, bate uma bolinha, mas não está registrado não é atleta. Nesse número, né? Então, e esse número de 67 milhões, talvez, que você me disse... São os registrados. Inclua o Nelson. Talvez esteja incluindo, talvez. Eu acho que não. Eu acho que só... Eu não vou falar sem ter essa porque informação. Porque o americano, de maneira geral, ele consome muito golfe, né? Não é só por causa do Tiger Woods, a gente estava falando isso, né? O Phil Mickelson, né? Me perdoe se a pronúncia não estiver correta. Eu sou mais fã dele do que do próprio Tiger Woods, quando eu assistia, né? Por característica de jogo, enfim. A gente só assistindo para você poder entender, né? Óbvio que o Tiger Woods hoje é
é aquele nosso unicórnio, né? O antes e o depois dele. O Pelé é o Tiger Woods, né? Não tem grande como. referência. Quem não conhece golfe, conhece o Tiger Woods. Exatamente, né? Então, assim, você tem essas referências da modalidade. E na nossa Michael questão Jordan, nacional, quem são as nossas referências? No Brasil, hoje, Alexandre Rocha é um grande nome, tá? Ele já é um jogador consolidado, tá? Já chegou muito perto de ganhar um PGA. Acho que foi em segundo 2 vezes, se não me falha a memória. O PGA América Latina. Algum torneio da PGA, não necessariamente um Grand Slam. Sim. Tá? É porque quem não sabe, o PGA ele é separado por região, né? Justamente. Tem o PGA Latinoamérica, mas o Alexandre Rocha é um grande jogador. Só que tá despontando um menino chamado Fred Beyond, que eu acho que eu já falei aqui. Já. Que é um garoto ainda, né? É um garoto. São 19 anos, se não me falha a memória. Tem 2 grandes promessas que jogaram o US Kids, que é o Bento Assis. Ele foi pentacampeão da US Kids. Dos 5, 6, 7, 8, até uns 11 anos, ele era campeão mundial, todo ano. Aí, quando chegou com 11 anos, aí já começou a apertar mais para ele, mas ele também é um grande potencial de ser um futuro grande jogador brasileiro, chamado Bento Assis. Ele é do Sul e hoje já mora na Flórida. E também tem a chamada Bela Simões, que é uma menina também, acho que é tetracampeã mundial da US Kids. Eu acho que hoje ela deve ter 12 anos, talvez. Ganhou vários anos consecutivos da US Kids, que é um torneio mundial, jogado em Pinehurst, na Carolina do Sul. Na Carolina do Norte, perdão. E aí se consagra nos campeões mundiais Kids, né? E esses 2 nomes brasileiros já foram campeões mundiais algumas vezes, que os pais estão investindo e pode ser que surja lá na frente esse ídolo que a gente tanto espera. E isso até se falou uma palavra-chave aí, né? Investir, né? Como é que está essa questão nossa de patrocínio, de investimento aqui no cenário nacional? Eu tenho que obrigatoriamente ir morar fora para eu poder me desenvolver, porque eu não tenho apoio aqui? Ou as empresas enxergam, mas ainda é muito um nichozinho? O golfe, como a gente iniciou falando, não é um esporte popular. Então, às vezes, o patrocinador ele quer retorno de mídia, né? Não adianta querer investir numa coisa que não vai dar retorno de mídia para ele. Mas não é só questão de investimento, não, Nelson. Você, para se desenvolver, tu tem que estar com os melhores. Entendeu? Então, não adianta... Exigindo sempre o seu máximo, exatamente, né? Que você já atinge um nível que você já é muito melhor que os outros. Aí você acaba não se desenvolvendo mais. Aí a necessidade de ir para os Estados Unidos para jogar com os melhores e aumentar É o caso do Fred Beyond, por exemplo, que já está... O sarrafo é mais em cima. Muito mais em cima, muito mais em cima. Um grande jogador aqui no Brasil, se não for para os Estados Unidos, não vai conseguir decolar. Aí realmente é uma pena, né? Porque pode ser que a gente tem um espaço gigantesco nesse país, né? E a gente não tem tantos campos, né? Quanto tem, como a gente falou, a própria Argentina. 117 campos no Brasil. E a gente está falando de um país continental, né? Exatamente. E são poucas as federações. Sim. Né? Continua ainda com 7 federações e 3 clubes. Que é o que faz parte da confederação, por exemplo. A parte estatutária deles. As federações compõem a confederação. E os clubes compõem as federações. Tá. E aí, assim, você agrupa algumas federações por não ter tantos praticantes, né? Por exemplo, lá Bahia, Minas e Espírito Santo. Federação Baiana, Capixaba, Mineira de Golfe. Federação do Norte, Federação... E aí já pega todo mundo da região. Centro-Oeste, enfim, aí já começa... Até porque Bahia também, assim, eu conheci também eu não sei se ainda está funcionando. Me falaram há um tempo, acho que não está mais. Costa Sol. Não, que era o Transamérica, lá em Comandatuba. Acho que fechou. O grande campo da Bahia... campo também maravilhoso. O grande campo da Bahia, que é considerado talvez o mais bonito do Brasil, é o Terra Vista, que é em Trancoso. É um espetáculo. Também pela região onde ele está inserido, o poder aquisitivo da região, né? As falésias, justamente. É dentro de um condomínio de alto padrão. Sim. Que é subsidiado pelo próprio condomínio. Que aí facilita, né? O campo é um escândalo. Agora, assim, eu tenho uma curiosidade, não sei se você vai saber me responder. Eu posso fazer um campo de grama sintética?
Ou o próprio regulamento não permite? Eu acho que o campo é muito grande. Não tirando a beleza, por exemplo, O campo é muito e tal. grande. Mas é algo assim que se eu quisesse dar uma loucura e fazer... Porque quando a gente fala lá dos Emirados Árabes ou do povo árabe, não sei exatamente qual é a região, é areia. Ele pode chegar e importar terra, grama e fazer, ou usa tecnologia e faz tudo de grama sintética, por exemplo. Lá nesse local que a natureza não é propícia, eles fazem uns campos espetaculares com grama natural. Eu tive já a oportunidade de jogar lá em Dubai, inclusive num campo iluminado. É uma coisa de cinema. De cinema. Você pode jogar, ou seja, à noite. Não. A graça era justamente você jogar à noite. Porque... Como você tem Fórmula 1 lá também, né? Para você correr à noite. Até pelo calor, né? Enfim, durante o dia, durante muitas épocas do ano... É impraticável, né? Então, o pessoal até criou esse tipo de situação para oferecer a oportunidade de... Daqui a pouco eles botam ar-condicionado no campo. Não é inviável, tá? Dinheiro não é o problema, né? Nada. Nem tecnologia, né? É só a questão de querer fazer, né? Eles são deuses, né? Literalmente. Acreditam naquilo que fazem, querem se tornar expoentes em tudo que fazem, então, com dinheiro facilita, com a vontade. E aí tem esses gratas surpresas, né? Porque é grata surpresa você olhar. Maravilhoso. Né? Não tem como. Turístico, né? Sim, com certeza. E me fala uma coisa aqui. Advogado, trabalhista, né? Que eu fiquei sabendo. Resolveu praticar golfe por esporte. Como é que foi teu contato com a modalidade? Foi assim, Nelson. Não quis ser jogador de futebol, não? Eu até tentei no gol um pouquinho, fui um bom goleiro. Nas peladas que eu jogava, eu era bem requisitado. Não era o dono da bola, não, né? O goleiro normalmente não é o dono da bola, não. O goleiro é o que não é bom na linha, É né? a antepenúltima escolha. Aí vai pro gol, então é o primeiro, né? É o primeiro. No meu caso, até era o primeiro, né? Porque ninguém queria ir pro gol, me chamavam porque sabiam que eu queria ir pro gol. E aí eu conheci o golfe da seguinte forma, Nelson. Eu me casei com a Aline. Aline, eu te amo, um beijo pra você. Parabéns. E nós fomos morar no Golden Green, que é um condomínio na Barra da Tijuca, que tem um campo executivo de golfe. Tá? Eu nunca interessei pelo golfe. Mas aí o executivo são o quê? 8 buracos? São 6 buracos só par 3. Tá. Só uns buracos mais curtos. E aí eu olhava aquilo lá, passava para jogar tênis, olhava e conhecia o Luiz Carlos Pinto. Luiz Carlos Pinto, ele foi um dos maiores jogadores de golfe que o Brasil já teve. Negro, pobre, jogando naquela época lá atrás, e mesmo assim conseguiu ter sucesso, sofreu vários tipos de preconceito, de boicote, mas venceu. E aí eu conheci ele, tive o prazer, a honra de conhecer ele lá no Golden Green, e ele me chamou, experimenta aqui. Eu comecei a tomar aulas com ele, me encantei pelo esporte, me encantei por ele, né, pela pessoa que ele é. E aí ele me levou no Itanhangá, me apresentou em Itanhangá, e aí eu E aí uma coisa vai puxando a outra. Inclusive, ano passado eu tive a felicidade, como gestor da federação, eu fiz uma estátua em homenagem a ele, e essa estátua está eternizada lá nos gramados do Itanhangá. Isso é importante, né? O reconhecimento. Em vida. Mais ainda. Então, eu também dei esse valor para ele que ele merece. Eu não, toda a comunidade do golfe, porque eu não fiz nada sozinho, né? Sim. E aí foi isso. Aí quando tu acerta a primeira bolinha, Nelson, o pessoal Você vê que é capaz, né? O pessoal fala que todo golfista é um ex-tenista, mas não tem ex-golfista. Não tem. Até porque, quem bate bolinha, bate sempre. Até porque é um esporte que te perpetua. Né? Você não tem idade para jogar, a tua limitação física ela vai sendo corrigida pelo handicap. Então, eu jogo em condições de igualdade com um senhorzinho de 90 anos ou com a minha filha de 14. Porque o handicap, ele te equilibra o jogo. Sim. Entendeu? Então, não é condição física, é condição técnica. Técnica, perfeitamente. Exatamente. Aí é um esporte que permite várias gerações jogarem juntas, como nós falamos, num lugar maravilhoso, no meio da natureza. Então, tem um jacaré de vez em quando, mas tudo bem. Tem jacaré, tem cobra, mas aí faz parte da natureza, né? Faz parte da natureza. Quem não sabe, aqui no campo de golfe olímpico tem um laguinho que... No Itanhangá também tem. Tem um pessoal que toda noite vai lá para poder tirar o jacaré, senão no dia seguinte não tem.
não tem partida, né? De vez em quando. E também até para evitar a questão também, né, de proteção, né, aos animais, para eles não engasgarem com as bolinhas, né? Então, o pessoal joga a bolinha lá na água. Né? Então tem toda uma preocupação, entendeu? Com essa questão de segurança dos próprios animais, né? O pessoal então, fala, não posso importante. Jogar a bolinha na água. Já era, caiu. Ninguém vai pegar. Será que tem um jacaré ali dentro? Ninguém pega. Tem uma filmagem lá do Itangá, rolou no grupo lá. O cara chegou perto para pegar a bolinha, o jacaré deu um botezinho assim, claro que nada demais, mas... Nada demais, ele só infartou, entendeu? Ele teve que fazer 3 pontes de safena, não, tranquilo. Mas foi bem suave, né? Tá vivo. O jacaré tá vivo, né? Entendi. E aí você, óbvio, né? Facilita isso nivelar, né? Sim. Para você poder brincar... Em igualdade né? de condições. Em igualdade de condições. Não precisa ser o tênis, disputar se tu pegar um sempre, cara né? Muito bom, o cara não vai ter jogo com um cara mediano. Não. Vai ter Até jogo. porque vai ficar um saco. O cara nem vai querer jogar. O saco, ele não consegue rebater. Aí é um esporte que permite esse tipo de enfrentamento entre pessoas com níveis técnicos diferentes por conta do handicap. Mas aí me fala. Aí você foi apresentado, conheceu ele. Aí eu me apaixonei. Aí se apaixonou, conheceu Itaiangá. E aí virou presidente da federação. Pois eu costumo dizer que eu fui colocado lá. Eu não é um caminho normalmente natural a gente imaginar, lá no próprio né? Golden Green, quando a gente estava lá, eu acabava organizando os torneios, assim, fazendo as brincadeiras e tal. Era o líder, né? De uma forma você acaba automática. Naturalmente exercendo uma liderança, não que seja uma coisa que você queira fazer, mas você acaba fazendo. E não é forçada. Não é forçada, é natural. E aí eu fui para o Itaiangá e há 6 anos me colocaram como vice-presidente. Você quer? Eu falei, tá bom, aceito. Você é vice-presidente, não vou fazer nada, né? Pensei comigo mesmo, né? Não, era o Nelson, né? Nelson, que era presidente na época também, meu xará, não. Mas que era o nome dele? Na época era o Roberto. Hoje o vice é o Nelson. O seu vice é o Nelson, né? Que foi presidente em 2010. Foi, exatamente. Tá. Mas aí, na época que eu fui vice-presidente, o presidente era o Roberto Corrêa, que era do Gávea e eu do Itaiangá. Só que o Roberto era um cara muito ocupado, assim, com questões profissionais e tal, e acabou que eu assumia muitas vezes, não, quase sempre, o papel de presidente, mesmo sendo presidente. Aí o caminho natural foi quando acabou o mandato, eu fui conduzido para ser presidente, estou há 3 anos. Esse ano fecho o meu mandato como presidente. Renova? Não, porque agora vai ser um presidente do Gávea. Há rodízio. Há um rodízio entre Itaiangá e Gávea. Porque a legislação esportiva prevê até uma... mas no caso... Uma recondução, né? No caso não vai ter essa recondução, porque existe um acordo de cavalheiros. Isso é importante. Respeitar acordos é importante. Exatamente. Aí vai ter essa... E o golfe é feito disso, né? Exatamente. O golfe é um esporte de cavalheiros. É isso aí. Né? Porque, como nós dissemos, você é o próprio juiz, você que vai tomar conta de você mesmo. Né? E a etiqueta é muito importante no golfe. Talvez a etiqueta seja mais importante até do que a própria swing. Sim, com certeza. Porque você tem que ter um dress code, você tem que ter uma postura, né? Você tem que respeitar o momento do outro, não pode fazer barulho. Né? Enfim, tem um monte de... Ou seja, o dress code, se você não tiver de camisa polo... Não joga. Você não joga. Para quem não sabe... Há campos que tem que, inclusive, estar com cinto. Tem que estar com cinto. Não pode com sapato, tem um calçado específico. Tem um casaco especial. Né? Até por conta de proteger o próprio green. E também para te ajudar no movimento. Senão você pode escorregar. Sim, com certeza. Né? Aí é a questão tecnologia do equipamento esportivo. E para quem quer praticar, não precisa comprar nada. Você tem lojinha que aluga. Igual você vai num shopping, quer patinar no gelo, tipo aqui no próprio Parque Jacarepaguá. Você vai ali, aluga o seu patins do gelo e você faz a tua atividade, a mesma coisa no golfe. Né? A questão do calçado, taqueira, bola, mas a questão de roupa, né? Do dress code, você, obviamente, já sabendo, você já vem de casa com a sua calça normalmente sarja. Também é uma coisa que não pode, é calça jeans. Calça jeans, é isso aí. Não pode. Por isso que eu falei calça de sarja, porque jeans também não faz parte do dress code da modalidade. Mas é questão cultural, né? É cultural. E eu acho que tem que haver mesmo um respeito, uma etiqueta, né?
Sim, e é melhor do que os lords ingleses, né? Que na realidade estariam jogando de terno e gravata, né? Então aqui pelo menos a gente pode Os kilts, né? Pode jogar de gola polo, de camisa polo, né? E aí você tem... Porque a gente importou muito dessa cultura inglesa, né? A gente falando do golfe, mas não é só no golfe, né? A gente importou muita coisa, né? Whisky, né? Não só as coisas boas, né? Mas também tem a própria questão do suit, né? Do terno que a gente usa, na realidade, é uma cultura importada britânica, né? Futebol também, né? Exatamente. Né? Porque o nosso clima não é propício para você usar terno. Muito menos o colete. E eu, como advogado, Nelson, muitas vezes, no calor de 40 graus, estou lá de terno e gravata. Togado, faz né? o menor sentido, né? É isso aí. Mas é uma cultura que foi importada, né, britânica, né? E que afetou também a modalidade do golfe também, né? Pela sua própria origem, né? Mas, e na federação, ô Leandro, qual foi a primeira dificuldade que você teve quando você assumiu? Porque, assim, nem tudo são flores, né? Sim, na verdade, o Nelson, eu sempre fui proativo. Né? Eu falei, eu faço acontecer, não vou ficar aqui esperando, né? Cair do céu. Estou tentando repetir a mesmice, né? De outras... Não criticando outras gestões de forma alguma, não estou me comparando com ninguém. Mas eu falei, quero fazer coisas novas aqui para tentar popularizar o esporte. Né? Eu comecei a trazer não, várias celebridades jogam golfe. Então eu comecei a batizar os torneios com o nome das celebridades. As mais, assim, proeminentes que estão lá no dia a dia com vocês. Exato. A gente é um universo pequeno, então todo mundo se conhece. Então as celebridades que jogam golfe, eu conheço todos. E aí a gente fica amigos, né? E aí eu comecei a homenagear essas pessoas com nome de taças e isso vai gerando uma popularidade para o esporte, né? Porque a pessoa não está curiosa com golfe, está curiosa com o que o Tadeu Schmidt está fazendo. O que o Rodrigo Lombardi está fazendo? Será que ele joga mesmo? Que o Germancano Será que ele joga bem? Então aí a pessoa vai, pela curiosidade do artista, eu acabo atingindo o meu objetivo, que é a pessoa olhando um golfe. Sim. Isso eu fiz bastante. E foi o que aconteceu contigo, né? Se você não assiste, você também não tinha migrado para a modalidade. Exatamente, justamente. Foi é um exemplo próprio, né? É um exemplo próprio. Eu estou apresentando por uma forma transversa o esporte, né? O cara vai lá atrás do ídolo, da curiosidade de uma outra modalidade, de uma outra atividade profissional que seja, né? Para o artista. E vê o artista e aí, de repente, se interessa pelo esporte e começa a quebrar essa barreira que as pessoas colocam, que o esporte é caro, que o esporte é para elite, que o esporte... Não é um esporte barato, mas o tênis também não é um esporte barato. Né? Enfim, você tem que primeiro conhecer. Se você quebrar esse paradigma, eu tenho certeza que a pessoa vai se apaixonar e vai ter tempo, Até o futebol não é barato, se você for olhar, porque as pessoas olham sempre a ponta final do processo. Não olha a ponta inicial. Quantas escolinhas você já frequentou, seu pai já pagou, quanto que você já investiu em tempo e 10, 15 anos para você ter uma oportunidade. Né? Então, assim, nada é barato. Nem o nosso mais popular esporte, que é o futebol. Não vai ser o golfe, o tênis ou outra modalidade também. Cada um tem a sua realidade, seu padrão, ok? Mas todas são acessíveis. Isso também é bom frisar, né? Todas as modalidades, inclusive o golfe, elas são acessíveis. Existem 2 projetos sociais aqui no Rio de Janeiro. Um projeto social em Japeri e outro no Frade, em Angra, que atende as crianças carentes, que incluem as crianças através do golfe na sociedade. E elas adoram, te garanto. Adoram. E você está tirando um caminho, às vezes, ruim que aquela pessoa pode ter, apresentando o esporte, por mais que a pessoa não vá ser um golfista, mas vai ser um cidadão. Tem um benefício social e educacional nisso, né? Cada modalidade com sua característica, né? Essa questão do golfe é importante para a concentração nas aulas. Sim. Aquilo que você estava falando há pouco, justamente falando que ali é você e você, e você tem que focar para você fazer uma boa tacada. Você tem que estar concentrado para poder acertar o buraco.
Eu acho que o golfe é o esporte que mais traduz a sua vida, né? Nem só a questão de colégio, é a vida. Porque você tem os desafios, você tem os obstáculos, é você e você. E se você for mal naquele obstáculo e você levar aquele obstáculo... Vai refletir. Você vai repetindo, você tem que ter resiliência suficiente para... Passou, acabou, não volto. Isso já foi feito, não tem como acontecer de voltar atrás. Então, a partir daqui, eu vou seguir sem trazer essa negatividade que aconteceu aqui agora. Isso, para a nossa vida, isso é muito importante. Ter resiliência, né? Sim, sim. Hoje a base de tudo hoje é resiliência, né? Resiliência e empatia, né? Perfeitamente. Que falta um pouquinho. Aí a gente aprende, né? A gente traduz na nossa vida o esporte. E lá na federação, fora essa parte dos ídolos, né? Dos famosos, vamos botar assim, né? Quais são os outros projetos assim que a gente tem na pauta lá? Tem também um projeto chamado Seleção Carioca, né? Que a gente reuniu os principais jovens, né? Não mais velhos, assim, de entre 10 e até de 16 anos, assim, crianças jovens, né? Que são promissores, que estão despontando. E a federação oferece toda semana um treinamento, né, com um profissional renomado, que ele ministra aula. Treinamento, né? Porque quem está ali na Seleção Carioca não é quem está aprendendo a jogar. Quem já sabe jogar. Já é para competição. Já para competição, exatamente. Então, a gente tem esse projeto. Já para nível alto rendimento. Alto rendimento, exatamente. É focado no alto rendimento. Né? Que esses jovens estão... Está tendo resultado. Já estão aparecendo aí... Já apareceram alguns nomes que estão despontando no cenário nacional, inclusive internacional. Né? Claro, nas categorias. E eles jogam entre os próprios clubes aqui ou tem um cenário nacional? Tem o circuito nacional, regional e internacional. Então, há torneios que valem para ranking só nacional. Há torneios que valem para ranking só estadual. Há torneios que valem para ranking nacional, estadual e internacional. Mundial, melhor dizendo. Então, aí dependendo da dificuldade, naturalmente, do torneio, né? Aí vem os melhores jogadores do Brasil inteiro jogar, por exemplo, o aberto do estado do Rio de Janeiro, que é o principal torneio da Federação do Rio de Janeiro, que vai ser em agosto desse ano. E vale para ranking estadual, nacional e mundial. Então, os principais jogadores do Brasil, inclusive alguns de fora, países vizinhos, vêm jogar o torneio. Para poder melhorar o seu posicionamento. Pontos, exatamente. Para esse tipo de situação. Né? E nesses torneios, assim, aberto ao público, né? Sim, todos podem. É gratuito o acesso? Gratuito. Tá. E além de ser gratuito o acesso, aberto ao público, pro torcedor, tem dress codes para ele? O que não pode? Tem dress code. Para quem, eu tô em casa, eu gostei, eu vou lá querer assistir para conhecer a modalidade. Como é que eu devo comportar? Óbvio, beleza, educação e tal, mas de dress code, de vestimenta, o que seria o aconselhável para mim, por exemplo? Aconselhável por exemplo, eu vim aqui hoje te visitar. De atleta. Eu não ia vir de chinela havaiana, né, bermuda. É questão do bom senso também, né, Nelson? Mas não existe uma regra. Na realidade, para a torcida, não. Camiseta sem manga não é legal. Né? Chinelo não é legal. Se tiver uma bermuda, uma camisa normal, um tênis, ok, tu pode ir lá assistir sem nenhum problema. Ninguém vai... Porque a popularização da modalidade também é através da acessibilidade do público para assistir os torneios, né? Até porque aí ele começa a ter contato com os seus ídolos, né? Ou formar os seus ídolos, né? Se identificar com alguém ali e a partir daí ele ter uma referência. Né? Então, assim... Mas aí quando você tem uma referência, você procura se espelhar nela. Sim. O cara não vai estar de chinelo, de camiseta, né? Correto. Ele já vai ter já uma apresentação condizente com uma modalidade esportiva que ele está praticando, né? Porque, assim, eu te perguntei isso, se era aberto ao público, porque eu gostando da modalidade e acompanhando muitas coisas, eu não sei eu não sabia que ia ter uma competição. Nas Olimpíadas... Como é que funciona esse canal de comunicação da federação?
Dá um exemplo. Nas Olimpíadas, que foram aqui no Rio de Janeiro, o golfe teve um público gigantesco. Sim. Até porque o brasileiro, o carioca especificamente falando, porque foi aqui no Rio de Janeiro, ele queria participar das Olimpíadas. Em qualquer modalidade. Qualquer jogo era cheio. Sim. Né? E o golfe acabava tendo um ingresso mais fácil de você conseguir. Era impressionante, Nelson. E o pessoal se comportando direitinho. Ninguém fez barulho, ninguém foi de chinelo. Né? O pessoal que se propôs aí, no mínimo, viu o que eu posso e o que eu não posso. Entendeu, né? Um pouquinho, Entendeu, né? Um pouquinho e foi bacaníssimo. Muito legal a turma caminhando atrás dos jogadores, assim. E tu sabia que 90% das pessoas aí não sabiam, não conheciam golfe. Estavam ali mais de curioso do que de... E assistiram o primeiro hole-in do Campo Olímpico. Para quem não sabe também, os atletas todos que fazem esse tipo de jogada... Justin Rose. Eu estava tentando lembrar o nome dele. Justin Rose. Eles recebem uma plaquinha e tem o nome deles registrado no campo, que ele ali foi um atleta que fez um hole-in. Tem um quadro de honra. Tem um quadro de honra. Que então, assim, se perpetua... não só o atleta, mas o que ele fez dentro daquele campo, né? Isso é legal, a gente não tem isso nas outras modalidades, né? Pelo menos assim, eu desconheço. Às vezes no futebol até tem gol de placa, chamado gol de placa, né? Sim, mas aí depende de atitude de alguém que queira registrar aquilo, Não é uma coisa padronizada, não tem uma regra. Então, ali você fez, você sabe que teu nome vai estar registrado ali. Né? Então, é legal, porque independente se eu fui campeão, se eu não fui, se eu fui para um PGA, se eu não fui, se eu fui para o Master, se eu não... E é legal porque não o nome importa, do Justin Rose o nome está ali. Tá gravado lá no... E ad eterno. Ad eterno, e se eu fizer um roll-on lá, meu nome vai estar gravado junto com o dele ali. Exatamente. Então, assim, você tem um medalhista de ouro... O Tadeu Schmidt fez um roll-on lá no Campo Olímpico. Sério? Fez. Eu acredito que o nome dele... Não foi o Cavalinho, não. Não, foi inclusive ele tinha a capinha do taco dele, era um cavalinho. Era o Cavalinho? Então ele sofreu influência psicológica do Cavalinho. E eu vou te falar que foi curioso, porque eu não estava no mesmo grupo que ele. Eu estava no grupo atrás dele. Então, eu estava no green do 7, eu estava terminando o buraco 7 e ele estava no buraco 8, no tee do buraco 8, batendo a tacada. Aí eu estava esperando a minha vez para jogar, quando eu vi que ele ia... Falei, pô... Vou assistir, fiquei curioso, né? Lógico. A história que eu te Até falei, porque... da curiosidade, né? Até porque as pessoas não sabem, o Tadeu é alto. Né? Até por conta da família, irmão do Oscar Smith e tal, então... Também. Isso aí. Aí eu parei para olhar. Aí foi uma farra. Não, com certeza. É um momento ímpar, né? Na modalidade, né? Maravilhoso. É o ápice da modalidade, né? Eu já tive a oportunidade de fazer 2 vezes. É o gol de placa. É o gol de placa, exatamente. Eu tive a oportunidade de fazer 2 vezes e a sensação é muito legal. Só que tem uma prenda, né? Nada é de graça, né? Deixa quieto. Mas conta, qual foi a dele? Qual foi a dele? Não, a tradição, na verdade, não é a dele. É uma tradição que quem faz um roll-on tem que pagar no buraco 19 lá, cerveja, champanhe, uísque para todo mundo que estiver no campo. Então não foi problema não, o Cavalinho pagou. Cavalinho pagou. Né? Mas é um momento assim que registra, né? Isso é legal, isso é legal. Isso é eterno, para sempre tá guardado. Ou seja, ele tem o nome dele lá também. Junto com o Justin Rose. Isso é que é bacana, cara, para quem assim tiver a oportunidade de até não só no Itanhangá, no Gávea ou até no próprio Parque Olímpico, procura dentro dos locais, pergunta, saber onde fica a galeria, né, dos atletas que fizeram. É legal a gente saber disso. A turma é muito receptiva, Nelson. O pessoal recebe muito bem. Tá, eu nunca fui no Gávea, eu conheço o Itanhangá e o Parque Olímpico, né, o Campo Olímpico. O pessoal é muito receptivo, de uma forma geral. O golfista ele é muito carinhoso, principalmente com quem não conhece, né? Porque todo mundo sabe o quanto, quem joga sabe o quanto que é legal. E a gente, eu por exemplo, eu fico feliz quando eu inicio alguém no esporte, porque eu sei que é uma coisa que eu gosto e eu quero que meus amigos, as pessoas que eu gosto, também participem. E a família toda joga? Minha esposa começou a jogar, minha filha de 14 anos já joga num nível mais elevado, e meus 2 mais novos já fizeram as aulinhas e tal, mas ainda estão numa fase muito... Ainda estão na fase que se vão ser jogadores de futebol ou se vão jogar golfe, né? Ou fazer as duas coisas, né? As duas coisas. Né? Mas ainda estão muito novos ainda para escolher, né?
Mas E já bateu bolinha? Como a questão do handicap? Já conseguiu jogar com a esposa? Já joguei com ela. Perdeu todas? Eu tenho que perder pra ela, né? Eu não sou maluco. Eu não sou doido. O handicap dela é mais importante. O handicap dela é bem maior que o meu, né, naturalmente. Mas eu deixo ela ganhar, não tem problema não. Mas é uma coisa legal. Assim, Já ganhei torneio com ela. A gente até brinca, assim, isso é brincadeira, até porque é legal a gente poder estar falando que você pode praticar uma modalidade esportiva com a família. Pois é, não, e com a minha filha de 14 E em igualdade Isabela, de condições. A gente já joga mais parecido. Joga a Vera mesmo. A Vera mesmo. E a gente fica apostando. Né? Então, de vez em quando, eu perco um dinheirinho pra ela. Ao invés de eu dar mesada, eu finjo que ela ganhou. Não me finjo nada, tô perdendo pra ela direto. Tô perdendo direto pra ela. Não, mas é legal a gente ver a evolução, mas a melhor coisa né? que tem é perder para um filho. Lógico, com certeza. O nosso legado, né? E para a esposa é obrigação. Perder para a esposa é obrigação. Não, com certeza, né? A última atacada sempre é dela, não é isso? Não, a última palavra é minha. A palavra, eu confundi. A última palavra é minha, sim, senhora. Né? Mas a gente fala isso com muito carinho, Claro, gente, até porque a gente só pode falar isso quando a gente tem carinho, respeito, cumplicidade, enfim, vários predicados, né, que fazem uma boa relação e fazem dar frutos, né? E quando a gente fala de esporte também faz parte de um processo de estabilização familiar. Você só consegue praticar esporte e ter essa interação quando existe um ambiente, uma unidade familiar forte, adequadamente estruturada. Então, assim, a gente brinca e tudo, faz parte do processo, mas não esquecendo que justamente isso faz parte, né? Eu vou te explicar a minha história. E quando eu comecei a jogar golfe foi quando eu fui morar lá e a gente era recém-casado. E existe uma brincadeira no golfe que fala que as viúvas do golfe. Né? Porque demora 4 horas um jogo, depois você tem um buraco 19, então o cara sai para jogar de manhã, só volta no final da tarde e a mulher fica lá. Né? Eles falam que são as viúvas do golfe. E no início do meu casamento, a Aline foi uma viúva do golfe. Só que hoje, ela está apaixonada também. E frequenta o clube. E aí tem as mulheres também que fazem os torneios delas lá no Itanhangá. Essa é a parte importante. A gente não tem que excluir ninguém. Não, não é um esporte tipicamente masculino. Não é. E golfe também são folclores, né? Folclores que existem. Gentlemen only, ladies forbidden. E essa é a origem da palavra, dizem. Aí teve um aberto do Itanhangá lá, feminino, que aí saiu de mim, eu falei... Gentlemen out, ladies forever. Aí a mulherada adorou quando eu falei aquilo. Mas não é nem forever, nem out. Nada. É todo mundo junto, exatamente. Todo mundo feliz, é um esporte que permite isso. Até porque hoje, né, a modernidade, hoje não existe mais limite para nada. Né? Acessibilidade a todos. E aí, nessa questão, a gente até fazendo um paralelo disso, existe a parte de acessibilidade para pessoas com... Tem o golfe com dificuldades, adaptado. Assim, tem golfe de adaptado. mobilidade. Tem um golfe adaptado. Inclusive, eu tive recentemente em São Paulo, eu conheci um menino lá, ele cadeirante. Ele tem uma cadeira especial, o swing dele, naturalmente, é mais limitado. É mais reduzido. Mas ele jogar comigo, vai jogar igual, porque tem um handicap. Sim. Né? Se for o mesmo, assim, dentro daquele range que permite... Sim, exatamente. Vai jogar, a gente pode me ganhar. Tranquilamente. Isso é legal, isso é legal. Eu fiquei muito legal quando conheci ele. Que a gente fala muito essa questão aqui de acessibilidade. A limitação está na cabeça de cada um. Sim, a cadeira dele, naturalmente uma cadeira. Aí ele apertava um botão, a cadeira abraçava ele assim e ficava em pé. Tá. Abraçado na cadeira, ele fazia o movimento, depois abaixava e seguia pela cadeira. Tecnologia é tudo hoje, né? Impressionante. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi isso. Foi recentemente isso, tem 2 meses atrás que eu tive a tecnologia é um braço extremamente importante para a inclusão, né? Sim, não tem dúvida. Ela dá liberdade para ele. A limitação está na nossa cabeça. Está na cabeça, é isso aí. Porque a tecnologia hoje nos permite muita coisa. Todos nós temos nossas limitações. Sim. Para qualquer coisa. Sim. A gente tem que saber se adaptar ao meio e... Né? Independente se a gente tem uma limitação física, intelectual ou não,
né? Mas as limitações somos nós que nos impomos, né? Não tenha dúvida disso. O primeiro trabalho para superação é o psicológico. Psicológico. E o golfe tem muito do psicológico, porque a bola tá parada. Deixa Ou você seja, pensar, né? Então, a única parte importante do futebol é o pênalti, porque a bola tá parada. Mas você vê grandes jogadores de futebol, quando vão bater que pênalti... tem dificuldade. É, justamente. O próprio, eu vou falar o exemplo, o Edmundo. Ele não era um péssimo cobrador de pênalti. Mas a bola chegava Já viu que ele é lá, vascaíno, né? Sou vascaíno, mas independente do Edmundo ser do Vasco, não, vários outros jogadores também têm dificuldade. Mas tem dificuldade porque é Porque parado, o né? cara pensa. Porque o raciocínio deles são muito rápido. Sim, no Então, reflexo, a quando a habilidade bola sobrepõe. para, o reflexo se perde. Se perde, exatamente. O cara E é o tempo pensa, de bola... De pensar. É. É o tempo dele pensar. Aí ferrou. E aí fica difícil. O Shaquille O'Neal, Sim. basquete, na hora que ele fazia o lance livre, ele não conseguia acertar. Ele tinha uma dificuldade imensa de acertar o lance livre. Mas o restante Mas era o restante um absurdo. ele fazia chover, né? É. Por conta justamente disso. O cara para pra pensar e já cria um bloqueio, cria um fantasma. E para você superar isso é difícil, cara. Difícil. É bastante. Mas assim, Leandro, e federação, o que a gente tem de spoiler aí, de coisa que ainda está por vir nessa reta final aí do teu mandato? Tem alguma coisa boa aí que a gente consiga estar falando? Eu tô concluindo o meu mandato esse ano, né? Termina agora em dezembro, né? Dezembro, né? E a gente tem feito grandes festas, o Nelson, porque, como eu disse, principalmente no circuito sênior e pré-sênior, que são os mais coroinhas, né? A gente faz um buraco 19 muito animado. Né? Sexta-feira... Uma resenha de primeira. Música ao vivo, bebida, comida... Vira literalmente uma festa. Sim. Né? Então, isso... O golfe é só um detalhe. O golfe, principalmente para o sênior e para sênior, ele é só a justificativa de estar ali para poder fazer a resenha. Para chegar no buraco 19, exatamente isso. Claro que no juvenil, pré-juvenil, aí a técnica, o esporte em si acaba se sobressaindo. Por exemplo, a seleção carioca, o foco é em resultado. No resultado, é no treinamento, né? No desenvolvimento do esporte. Até porque eles naturalmente vão chegar na fase do 19, né? Vão chegar. Tudo a seu tempo. Uma outra coisa que eu criei também, recente não, quando eu assumi como vice-presidente, o Nelson, foi o Rio Kids Golf Tour. É um circuito infanto-juvenil, né? Que eu faço paralelo ao circuito Master que é o pré-sênior e a partir de que idade? De 5 anos, normalmente de 5 a 14 anos. Já consegue segurar o taco? Ou tem taco já adaptado de Por tamanho? Por exemplo, domingo retrasado, melhor dizendo, teve o Rio Kids no Itaianga Golf Clube. Quem jogou? Lourenço Cano, filho do Germán. 5 anos de idade. Ele consegue segurar um driver daquele? O menino é um fenômeno. Aquele menino, o que ele fizer... Porque o driver é grande, pesado... Não, mas tem os tacos de criança. Tem... tá. Não me assusta, não. E também a gente faz... Para quem não conhece, o driver é o taco que você usa pro tee. O taco das crianças. Que ele é grande e pesado. E naturalmente, dependendo da idade, a gente coloca o tee de saída lá na frente... O campo fica muito mais reduzido, né? Tem vários tipos de situações. Claro que a idade vai aumentando, eu vou aumentando um pouco a dificuldade. Vai botando a dificuldade. Então, jogam 6 buracos, né? Mas é muito impressionante o Lourenço. Ele é impressionante. Eu sou muito amigo da família. Ele também está no DNA da Argentina, né? Tá. Já pegou a origem britânica, né? Ele, especialmente falando, é colombiano, nasceu na Colômbia. Mas o pai e a mãe são argentinos, sangue portenho. Não tem jeito, tá no DNA. O detalhe só onde nasceu. O argentino tem garra, né? Ele é diferente. O brasileiro é meio sangue de barata em alguns momentos. Tem. O argentino não é aquele Porque sabe a dificuldade toda que passou aquele povo, né? Ainda está passando, né? Muita ainda dificuldade, mas... Deus há de permitir que o Rio Kids, um dia melhore. Esse projeto que a gente faz todo ano, que surgindo muitos golfistas novos, porque a competição gera o desenvolvimento. Sim. Né? A criança vai lá... Ninguém quer perder. A realidade é essa, ninguém quer perder. O início do golfe é chato, Nelson, é chato. Imagina uma criança vai bater bola, já vai ficar no putter ali, jogando... A criança perde interesse. Mas a partir do momento que você gera uma competição...
você dá uma medalha no final. Sim. Isso, caraca, quando é o próximo que eu quero ganhar medalha, que eu quero participar, que eu quero jogar com um amiguinho, isso gera o desenvolvimento. Lógico, a competição é sempre saudável. Sempre saudável. Quando é conduzida de forma a formar, né, a personalidade, caráter, o profissional mesmo, esportivo e tudo. E é uma mola motivadora muito grande. O Rio Kids oferece também a possibilidade desses projetos sociais, de Japeri, do Frade, de trazer as crianças para dentro do universo do Itaiangá, do Gávea, né? Um cenário diferente. Diferente, uma realidade diferente E deles, que para eles funciona como se eles estivessem saindo do campo, fazendo um paralelo com o futebol, que é mais fácil o entendimento. É como se ele estivesse saindo do campo de pelada da comunidade para pisar no gramado do Maracanã. Exatamente isso. Então eu estou saindo... Não, assim, diminuindo o campo nenhum, pelo contrário, cada um tem a sua relevância e importância no processo, mas eu estou saindo dentro de uma realidade e estou indo ali pro must. Aí dentro dessa realidade, eles têm as seletivas deles e eles querem desenvolver melhor para poder ir para o Maracanã. Sim, com certeza. Entendeu? Porque aí tem uma limitação, naturalmente. E muitos conseguem chegar. Sim. Porque são... A gente sabe, né? São muito esforçados. Atualmente, tem um profissional chamado Breno Domingos, que é do projeto de Japeri. Hoje ele é profissional de golfe e está tendo resultados expressivos no cenário nacional. É aquilo que a gente fala, a limitação somos nós. A limitação é nossa cabeça, exatamente. E a pessoa vê isso como uma oportunidade e agarra ela e vai em frente, cara. Vai isso aí. Se não for profissional de golfe, pelo menos aprendeu a cidadania, aprendeu a mexer num campo de golfe, talvez vá trabalhar com golfe. Vai ser um instrutor, vai... Enfim, tem um futuro, assim, esses projetos que já pode se espelhar, né? São maravilhosos. Isso é legal. E quando sair de lá, o que você vai fazer? Vai ficar só batendo bolinha no buraco na verdade, 19? eu sou advogado, né? Ou volta com toda a carga para advocacia? A esposa vai continuar jogando... E aí, vai ser CAD dela? Como é que vai ser isso? Eu já fui várias vezes CAD da minha esposa. Hoje, como te falei, fui CAD da minha filha, mas da minha esposa também já fui várias vezes CAD dela. E como vai ser o depois da federação? Já parou para pensar um pouquinho? Enfim, eu não vou me desligar do golfe nunca. Sim. Mas é diferente a gente estar atrás da cadeira e na frente da cadeira, hoje eu sou candidato à vice-presidência da Confederação Brasileira de Golfe. Tem uma chapa do Ademir Mazon, que é o presidente da Federação Paulista. E ele me convidou para compor a chapa como vice-presidente. E eu aceitei. A eleição é quando agora? Final do ano. Final do ano também? Aí a eleição, não sei como é que vai ser. Sim, aí são as filiadas, as 7 filiadas. Sim, mais a comissão de atletas, enfim, tem... a comissão lei de arbitragem. A lei geral do esporte mudou, sim, né? O formato eleitoral, né? São vários votantes, vamos dizer assim. Mas isso é legal, e o trabalho que a gente deixa é importante nesse legado, né? Então, a gente poder expressar isso num cenário nacional, isso é bacana, né? Para as pessoas poderem eu fico feliz, porque eu plantei a semente, à evolução. Reguei, a planta começou a nascer, já começou a dar frutos. Sim. Espero que a próxima gestão só faça aumentar. Comece a colher e plantar as frutas, novas né? frutas. E isso aí. Né? Porque eu não faço isso pensando em mim, eu faço pensando no coletivo. Isso é bacana. E é assim, eu sempre pergunto aqui, né, para as pessoas, né, quando vem bater um papo aqui com a gente e tal, às vezes eu pergunto pelo lado de uma empresa, pelo lado do esporte, pessoal. No seu caso específico, eu vou usar a modalidade como referência, né? Certo. Aonde você acha que o golfe brasileiro daqui a 10 anos vai estar? Olha, Nelson, eu espero que esteja um pouquinho mais acima do que está hoje. Tá? Se realmente o Fred Beyond despontar como ele está despontando, eu acho que vai trazer muito interesse da mídia e, por conseguinte, da população. Tá? Mas hoje o esporte ainda é visto como esporte de elite, de difícil acesso e tal. É um processo longo, não é talvez 10 anos seja um espaço pequeno de tempo para desconstruir alavancar e mudar a mentalidade das pessoas em relação à modalidade. Mas o processo já se iniciou e ele está caminhando. Está caminhando porque é muito legal, cara. É muito legal. Eu falo para todos os meus amigos, experimenta aqui
que tu vai... O legado olímpico ajudou bastante? Ajudou, claro. Tem um campo olímpico lá, um campo público, né? Que Sim. oferece acesso para qualquer pessoa, inclusive para ter aulas de graça. Então, repito, eu elogio muito o Carlos Favorito por isso, até porque ele toca aquilo lá. E, sim. E eu joguei lá recentemente. Eu tive o privilégio... Tá impecável, né? Tá impecável. Eu tive o privilégio de jogar... Eu não fui caminhando, eu fui de carrinho, mas tudo bem. Não, a maioria das vezes que eu joguei lá, eu joguei de carrinho. A maioria das vezes eu joguei de carrinho. Eu tive a oportunidade de jogar quando foi inaugurado. Antes das Olimpíadas. Eu fiz parte de um seleto grupo que... Batizou os buracos. Batizamos os buracos. Tiramos a virgindade do campo. E recentemente eu joguei um Pro-Am, porque recentemente teve o Aberto do Brasil. Sim. De golfe, que aí vem os profissionais da Argentina, do Canadá, dos Estados Unidos, jogar. E na quarta-feira que antecede ao campeonato, existe o Pro-Am, que pega um profissional com 3 amadores. Formam um time de 4, um profissional e 3 amadores. Uhum. E eu tive a oportunidade de jogar esse Pro-Am. E o campo tá maravilhoso. Tá a nível quando eu joguei lá. O fairway tá perfeito, né? Tá perfeito, tá maravilhoso. E repito mais uma vez, parabéns pro Favorito, pra equipe dele, que deixa aquilo lá em condições top. E a gente sabe a dificuldade que é, né? Não é barato o custo de manutenção. E a gente sabe a questão de investimento para a gente poder estar fazendo isso, né? É caro. A gente tem grandes players nesse mercado para isso? Em São Paulo, que é um outro país, né? Sim, outra realidade. O conceito de condomínio com campo de golfe está muito grande. Porque se faz um campo de golfe e condomínios de alto padrão em volta. Aí o paisagismo do condomínio é o campo de golfe. Enfim, como condomínios... É uma área de lazer, né? Área de lazer. Tem condomínios lá que tem campo de golfe, 2 campos de golfe, piscina de onda, assim, hípica. Então, é outro planeta. E atrai... Porque, às vezes, é uma área no interior de São Paulo que é uma área erma lá, né? Sem nada. Os caras constroem esse campo de golfe, constroem esse condomínio e viram um condomínio de alto padrão. Sim, tem muitos. Para quem não conhece, o interior de São Paulo tem muitos. O interior de São Paulo é fora da curva. É fora da curva. Então, tem esse nicho, né? Que ainda não chegou no Rio de Janeiro. Pode ser que chegue aqui. No Sul já existe. Florianópolis também, no Sul também, né? Enfim, existe. Tá? Justamente ter o campo de golfe cercado pelo condomínio. Poder aquisitivo e proximidade com São Paulo ajuda bastante, né? Tudo bem que a gente está do lado de São Paulo também, mas o Sul Por exemplo, lá, outra realidade. Terra Vista, como eu citei inicialmente, que é um campo espetacular, que é esse conceito. É um condomínio de alto padrão em volta de um campo de golfe. E esse condomínio mantém um campo. E esse campo fica em alto nível 365 dias por dia, por ano. Né? Justamente por conta do condomínio. Né? Então, esse nicho existe. Espero que outros condomínios desses surjam aí. Né? E vamos em frente. Não, mas... Leandro... Nosso bate-papo passou rápido. Pô, que bom. Quer dizer que foi bom, né? Sim, sempre se sente acolhido, né? Essa questão do estúdio de vidro aqui na praça de alimentação. Você vê os alunos, tchauzinho, né? O pessoal dando tchauzinho, é legal. É bacana isso, né? Essa sensação que a gente tem, né? Mas passou rápido, né? Eu queria agradecer muito aqui a sua presença, trazer um pouquinho dessa linguagem do golfe, tá? Para que as pessoas entendam que é tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças. Você pode e está convidado a conhecer não só o Itanhangá, mas todos os outros campos que nós temos aqui no Rio de Janeiro e espalhados pelo Brasil, principalmente São Paulo, né, que é o mais... São Paulo é o lugar que mais tem. É mais completo, né, o cenário. E bater uma bolinha. Vem trocar uma ideia, conversa com um profissional, conhece lá as estruturas, pega um ferro, vai fazer lá um primeiro contato, buraco, né? A primeira vez que você acertar a bolinha no buraco, você vai ficar tão feliz com a sua capacidade que eu acho que talvez você não pare mais de tentar. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Temos um exemplo aqui, né? Bem
prático da realidade, né? Não começou a modalidade com 8, 10 anos, como algumas pessoas hoje. Já pegou já uma pessoa já madura, né? Recém-casada, inclusive. Recém-casado, inclusive. Né? Então, assim, é acessível para todos, não tem limitação de idade, não tem limitação de condição física, ou seja, qualquer pessoa em qualquer realidade física, ele pode praticar e participar do dia a dia da modalidade. Então, assim, está o meu convite. Acredito que também o convite do Leandro está extensivo a todos que queiram conhecer a modalidade. Tá bom? Mais uma vez aí, obrigado, Leandro. Sucesso. Que vença o melhor na chapa lá da Confederação e que traga o melhor para a modalidade aqui no nosso país. Tá bom? Eu fico muito feliz pelo convite, Nelson. Você abrir as suas portas para o golfe, para trazer informações para as pessoas, inclusive. Sim, com certeza. Tentar quebrar esse paradigma que existe. E todos... O Nelson já fez o convite, eu assino embaixo. E nós vamos trazer atletas aqui também, né? Tanto masculino quanto feminino, para a gente poder fazer um 360 do ponto de vista de um praticante amador, dirigente, de um atleta olhando pelo ponto de vista masculino, uma atleta olhando pelo ponto de vista feminino, a modalidade. E a partir daí a gente vai dar oportunidade para quem está nos assistindo de ver que não é um bicho de 7 cabeças. Não, muito pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Exatamente o oposto disso. É o oposto disso. Tá bom? Obrigado aí, gente, por vocês aturarem mais uma vez a gente aqui. Deixe seus comentários, seus likes, aquilo tudo que a gente sabe, que a gente sempre fala no final, mas é importante para a gente saber como é que está a percepção de vocês do conteúdo que a gente tem gerado aqui e a gente possa corrigir eventuais rumos aqui e entregar algo de mais qualidade para vocês, tá bom? Obrigado aí e até a próxima.